Bom dia, oitavo ano. Hoje, a nossa aula de ciências, nós vamos dar a introdução do capítulo 4, com o tema Previsão do Tempo. Para isso, eu preciso que vocês tenham em mãos o livro de ciências, na página 60, o caderno de ciências, lápis, caneta e borracha. Vocês vão fazer as anotações necessárias. Vamos lá? Previsão do tempo. Antes de programar um final de semana ou uma saída com a família, é importante saber o que levar, baseando-se nas previsões do tempo. Mas por que é importante sabermos a previsão do tempo? Bom, gente, a previsão do tempo é importante para várias coisas. Dentre elas, podemos citar: é importante para a agricultura, para prever desastres ambientais ou alguma alteração mais séria na natureza. É importante para nos prepararmos, no caso, se vai chover, nós vamos levar um guarda-chuva. É importante também para a previsão de enchentes, geada, falta de chuva, para evitar prejuízos. Nós vamos destacar agora os tópicos que vamos trabalhar neste capítulo. Vamos saber a diferença entre tempo e clima. Outro tópico, fatores relativos à previsão do tempo, tipos de nuvem, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e temperatura. Mas o que é tempo bom? Bom, gente, essa expressão, ela varia de uma região para outra. Exemplo, quando nós olhamos para o céu, vemos o céu carregado de nuvens escuras. Muitas pessoas olham e falam: o céu hoje está um mau tempo. Mas isso vai variar. Por exemplo, para um sertanejo, a chuva geralmente é algo maravilhoso, né? É algo esperado por eles por muito tempo, capaz de tornar a caatinga, uma vegetação típica do Nordeste, com uma linda cobertura verde, com frutos saborosos. Então, essa expressão ela vai variar de região para região. Para alguns, aquelas nuvens carregadas, escuras, simbolizam um mau tempo, mas para outros não. Aquilo significa um bom tempo. Quando falamos de tempo, quando falamos de clima, nós nos deparamos com uma palavra, a meteorologia. Mas o que vem ser a meteorologia? A meteorologia, gente, é a ciência que tem como principal base, como principal objetivo, o estudo dos processos atmosféricos e a previsão do tempo, estudando os fenômenos da atmosfera e suas interações. É através da meteorologia que são feitas as previsões do tempo que nós vemos na TV todos os dias. Bom, gente, agora que já sabemos o que significa a palavra meteorologia, nós vamos falar sobre os principais instrumentos que auxiliam no seu estudo. Dentre esses instrumentos, vamos destacar o termômetro, o barômetro, o pluviômetro, o higrômetro, balão meteorológico, biruta e anemômetro. Bom, todos esses instrumentos nós encontramos lá na página 63. Acompanhem. Nós vamos falar agora sobre os instrumentos meteorológicos. O primeiro é o termômetro. O termômetro tem a função de medir a temperatura. Ele é um aparelho utilizado para medir a temperatura. Vamos destacar três principais: o termômetro de vidro, o termômetro digital e o termômetro meteorológico, é o que nós precisamos saber, que nós utilizamos para medir a temperatura ambiental. Barômetro. O barômetro é um instrumento científico que tem como função medir a pressão atmosférica. Exemplo, ele faz com que observamos possíveis mudanças no clima. Na agricultura, esse instrumento é indispensável para analisar a época certa do plantio e da colheita. Outro aparelho que nós vamos falar hoje é sobre o pluviômetro. Esse aparelho, ele mede a quantidade de água de chuva que caiu. Exemplo, quando a gente assiste a algum jornal que fala que em determinada região choveu 30 milímetros de chuva. Como é que nós vamos saber disso? Nós vamos saber porque foi utilizado esse aparelho, pluviômetro, né? Que tem essa função de medir a quantidade de água da chuva precipitada em um determinado local. Higrômetro. O higrômetro é um instrumento meteorológico que tem como função
Medir a umidade do ar, ou seja, a quantidade relativa de água presente no ar. O balão meteorológico, por sua vez, ele é um balão de borracha inflado de gás hidrogênio e gás hélio. Ele é usado para o transporte de sonda que mede a pressão atmosférica. Esse instrumento, ele vai medir essa pressão atmosférica e também vai analisar a possibilidade de chuva, a possibilidade de frentes frias ou de outros fenômenos meteorológicos que podem aparecer. Anemômetro. O anemômetro, ele indica a velocidade do vento. A biruta indica a direção do vento. Esses aparelhos, eles são utilizados principalmente em aeroportos, pois eles orientam o piloto durante a sua decolagem, durante a sua aterrissagem, indicando o sentido e a velocidade do deslocamento dos ventos. Nós vamos falar agora sobre os tipos de nuvens. Todos nós já ficamos brincando, observando o céu, observando as formas das nuvens e atribuindo a objetos, a animais, a pessoas, não é? Mas como as nuvens são formadas? Em primeiro lugar, as nuvens, elas são formadas de água em processo de condensação, ou seja, quando a água sai do estado gasoso e passa para o estado líquido. As nuvens, elas são formadas por minúsculas gotículas de água. Nós sabemos que existem vários tipos de nuvens. Nós vamos destacar aqui 4 tipos. Primeiro, nuvens tipo estratos, nuvens tipo cúmulos, nuvens tipo nimbus e nuvens tipo cirros. Primeiro, nuvens tipo estratos. São conhecidas como nevoeiros e elas têm essa característica porque elas apresentam baixa altitude. Essas nuvens tipo estratos, elas são caracterizadas por serem nuvens distribuídas em camadas, daí a sua denominação. Outro tipo de nuvens que nós vamos falar agora são as nuvens cúmulos. Essas nuvens, elas são brancas acinzentadas e elas provocam leves pancadas de chuva. Também, outra característica dessas nuvens é que elas são nuvens isoladas, ou seja, separadas umas das outras. E elas provocam chuvas na forma de pancadas. Essas nuvens, elas têm uma altitude maior, que varia de 2.000 metros até 8.000 metros de altitude. Nuvens tipo nimbus. As nuvens tipo nimbus são as nuvens mais alongadas, apresentam uma coloração cinza escura e se formam entre 500 a 2.000 metros de altitude. Elas podem cobrir todo o céu e ocultam totalmente o sol, acompanhadas também de precipitação, ou seja, acompanhadas de chuva. As nuvens tipo cirros são as nuvens mais elevadas. Elas ficam entre 8.000 a 10.000 metros de altitude. E a temperatura fica abaixo de 0 graus Celsius. Geralmente, as nuvens tipo cirros, elas costumam ser um sinal de bom tempo, ou seja, de um dia claro, um dia sem chuva. Esses tipos de nuvens, elas estão no livro, nas páginas 64 e 65. Massas de ar. O que são as massas de ar? Bom, gente, massas de ar nada mais é que um corpo atmosférico que contém temperatura, contém umidade, contém pressão. Existem as massas de ar frio, que elas vêm das regiões polares e seguem em direção ao Equador.
apresenta algumas características próprias, como, por exemplo, baixa temperatura, alta pressão, pouca umidade e também tem as massas de ar quente, que elas vêm geralmente dos trópicos em direção aos polos. Apresentam outras características, como temperaturas elevadas. É importante lembrar que essas massas de ar elas se movimentam e que, ao longo desse percurso, elas vão perdendo pouco a pouco as suas características. Bom, gente, as massas de ar com diferentes temperaturas, elas podem se encontrar. Quando isso acontece, nós dizemos que formou-se uma frente. Essa frente pode ser uma frente fria ou uma frente quente. O que é uma frente fria? Uma frente fria, ela ocorre quando uma massa de ar frio se encontra com uma massa de ar quente. Observa-se inicialmente o aparecimento de uma névoa, seguida de nuvens baixas e cinzentas, depois chuvas intensas e, por último, vai vir ventos suaves e o ar frio. E a frente quente? A frente quente é o inverso da frente fria. Acontece quando a massa de ar quente se encontra com a massa de ar frio. O que é que nós vamos observar? Nós vamos observar nuvens altas em forma de cirros e cinzentas em forma de estratos e nimbos, acompanhadas normalmente de chuvas. Vocês já observaram que sempre que a gente assiste os jornais, a moça do tempo fala sobre a umidade relativa do ar? Mas o que é a umidade relativa do ar? Bom, gente, a umidade relativa do ar refere-se à quantidade de água existente na atmosfera naquele momento. Essa baixa umidade, quando tem pouca quantidade de água existente na atmosfera, ela está associada ao surgimento de várias doenças respiratórias, como asma, bronquite, entre outras. É importante sabermos que, para medir a quantidade de água na atmosfera, existe um aparelho chamado de higrômetro. O aparelho higrômetro ele tem essa função de medir a umidade do ar. Esse aparelho ele pode ser aparelho higrômetro digital ou analógico. Pressão atmosférica. O que é pressão atmosférica? Bom, gente, pressão atmosférica é simplesmente o peso que o ar exerce na superfície terrestre. Eu pergunto para vocês, onde existe maior pressão atmosférica? No topo de uma montanha ou ao nível do mar? Bom, gente, respondeu certo quem falou que a maior pressão atmosférica ocorre ao nível do mar. Lembrando, quanto maior a altitude, menor pressão atmosférica. Exemplo, topo da montanha. Quanto menor a altitude, maior pressão atmosférica. Exemplo, ao nível do mar. A temperatura. A temperatura, ela mede a agitação das partículas gasosas e vem expressa em graus Celsius. O instrumento que mede a temperatura é o termômetro. Quanto mais agitadas estiverem as partículas gasosas, maior a temperatura. Quanto menos agitadas estiverem as partículas gasosas, menor a temperatura. Observem na imagem ao lado, onde nós vemos as partículas gasosas. Vejam que as partículas no estado gasoso elas estão bem distantes umas das outras. Isso é devido à sua maior agitação, então elas não têm nem forma e nem volume definido. O que acontece, o contrário, na forma sólida, onde elas têm volume e forma definida. Bom, gente, agora vocês vão fazer a leitura do capítulo das páginas 60 a 69. Após a leitura, vocês vão fazer o exercício da página 75 a 77. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem